Quando eu gosto de falar em pós-operatório, eu falo muito do preparo do pós-operatório. Então eu tenho a dizer para os meus pacientes assim, o teu pós-operatório já começa no pré-operatório. O pré-operatório onde a gente faz as avaliações. É muito importante o paciente que vai ser submetido à cirurgia bariátrica saber que a sua doença é uma doença crônica, é uma doença incurável, mas que é uma doença controlável. E a cirurgia bariátrica tem um papel muito importante dentro desse controle, que é exatamente deixar você em um peso saudável, em uma condição de equilíbrio desse peso. A responsabilidade depois, ela deve ser compartilhada e dividida com você, que é o paciente, e com o médico que deverá oferecer a você esse acompanhamento. Todo paciente que vai ser operado, ele deve ser submetido a essa avaliação psicológica, psiquiátrica, avaliação nutricional e avaliação, logicamente, de uma fisioterapeuta, avaliação cardiológica, endocrinológica. Mas eu vou me ater ao que é importante para o pós-operatório. Eu gosto de falar muito de uma coisa que eu chamo do triângulo da magreza, ou o tripé da magreza. O que é esse triângulo da magreza ou tripé da magreza? É uma área composta por 3 profissionais que vão dar toda a cobertura necessária para que você tenha saúde no seu pós-operatório. O primeiro profissional importante é a nutricionista. A nutricionista, ela faz a avaliação pré-operatória, mas ela já no pré-operatório ela vai te dar todo o acompanhamento pós-operatório, que é o nosso assunto. O pós-operatório imediato, lógico que tem as suas dietas, geralmente são dietas muito restritas, começam com líquido a cada 2 horas, depende da cirurgia que você fizer, vai ser 50, 100 ml ou até 200 ml a cada meia hora. Essa dieta evolui para pastosa e depois ela vai evoluir para sólida em 30 dias. Passado esse período inicial, que a nutricionista vai dar essa dieta restritiva, você deverá começar uma dieta praticamente normal. Quando a gente fala de dieta normal, lembre que essa dieta tem que ser uma dieta balanceada e equilibrada para que ela contenha os nutrientes necessários para que você emagreça com saúde. O que acontece muitas vezes, que o paciente não sabe, é que além dessas dietas balanceadas, também tem que fazer o uso de vitaminas. E a quantidade de vitaminas será determinada durante o período de avaliação pós-operatório, com 3 meses, 6 meses e anualmente, através de exames de sangue. Então, o que a nutricionista faz até o 3º mês, em termos de reposição de dietas e reposição de vitaminas, suplementos, como polivitamínicos, cálcio, vitamina D e outras vitaminas como ferro, os micronutrientes como ferro, isto é feito empiricamente, baseado em experiência e baseado em consensos médicos e nutricionais, mas depois do 3º mês já se tem uma ideia de como o teu corpo está respondendo ao uso dessas vitaminas. É muito importante também saber, as mulheres principalmente, que as mulheres naturalmente têm hipovitaminose, elas têm uma deficiência vitamínica e de micronutrientes. A responsabilidade disso é devido a alguns fatores fisiológicos da mulher, entre a produção de hormônios como estrogênio e progesterona, que prejudicam algumas absorções vitamínicas, como também a menstruação, o ciclo menstrual. Sangrar todos os meses faz com que a mulher pós-operada possa criar uma anemia crônica. Então a reposição de ferro é muito importante. Não é qualquer ferro, é um ferro que nós chamamos de ferro quelado, ele é preparado de uma forma especial para poder ser absorvido. Hoje no mercado já existem vários. Quando nós iniciamos a bariátrica não tinha que mandar manipular. Esse acompanhamento da nutricionista, ele vai perdurar, não só para a reposição vitamínica, mas também para acompanhar as tuas mudanças de hábito. Entenda bem, é muito importante, a cirurgia bariátrica não é vacina contra a obesidade. Você não vai poder, depois de operar, voltar a comer tudo que comia antes de fazer a cirurgia. Vai perder a cirurgia, o sacrifício todo feito em torno desse movimento para que você possa perder peso. A ideia da cirurgia, no momento quando você fala a respeito da alimentação, é você abandonar os hábitos antigos e você mudar os teus hábitos de vida. E quando eu falo em mudar os hábitos, começa pelos hábitos alimentares. Lembre sempre que dentro de casa
A mudança de hábito é importante, não só tua, mas também poder envolver a família nesse acompanhamento. O envolvimento familiar, a participação da família, do esposo, da esposa, das crianças, vai trazer não só um benefício para o paciente operado, mas como também para toda a família. O outro profissional importante que nós colocamos sempre aqui é o preparador físico, a atividade física. Olha só, gente, o metabolismo basal, ele normalmente quem é obeso, ele realmente está um pouco parado. A falta de atividade física, a ingesta de alimentos errados, e isto deve ser reativado. A cirurgia bariátrica tem este efeito de ativar o metabolismo basal, mas não é o suficiente para manter ou nós chegarmos ao peso que você quer. As cirurgias em geral, o bypass gástrico ou gastroplastia com reconstrução Y de Roux, ela faz com que você perca em torno de 35 a 40% do teu peso. E a gastrectomia vertical faz você perder em torno de 25 a 30%. Pode chegar a 35%. Em alguns casos, se equipara ao bypass gástrico. Mas o importante saber dessas duas operações é que elas vão chegar a um limite onde a partir dali a perda de peso vai depender também da colaboração do paciente. Por isso que a gente vê pacientes que respondem melhor e outros não. Porque alguns pacientes que resolvem realmente mudar a sua atitude em relação aos hábitos de vida e fazer algum tipo de atividade, têm uma resposta melhor à cirurgia. E não é só em relação à perda de peso. A atividade física ela é importante também em relação à melhora cardiovascular, a parte do coração, a melhora do sono, a melhora da disposição. Então, no pós-operatório, iniciar a atividade física já com 30 dias é uma forma de você aproveitar o mecanismo da cirurgia para que você tenha uma perda de peso saudável e mais eficaz. Você vai aproveitar o período de 8 a 10 meses, até um ano, que a cirurgia funciona para perder peso, para que você possa controlar o teu peso e chegar a um peso mínimo. Voltando às vitaminas, é importante algumas coisas que nós não falamos aqui anteriormente. A gastrectomia vertical, que é o sleeve, ele é falado muito por aí como uma cirurgia que não precisa de vitaminas. Isso não é verdade. Recentemente saiu um estudo comprovando que qualquer cirurgia bariátrica, independente da cirurgia, todas necessitam que haja complementação vitamínica durante os 2 primeiros anos, por causa da perda de peso e por causa das alterações anatômicas que elas geram. Então, não existe cirurgia que não precisa de vitamina, gente. Quem fala isto não sabe o que está falando, tá? Isso é importante lembrar. Voltando à atividade física, lógico, qual é a nossa rotina de atividade física? Nós temos aqui, conosco, trabalha um preparador físico. A ideia toda é aproveitar esse período da atividade física para nós consertarmos alguns erros que o obeso tem de postura. Então, nós temos uma fisioterapeuta que faz um estudo desse paciente na parte postural. O obeso tende a mudar o seu centro de gravidade por causa do abdômen, por causa da nádega das coxas e fazer uma postura errada, geralmente jogando os ombros para frente e entortando a coluna. A fisioterapeuta faz as fotografias, faz um planejamento e o preparador físico vai dar então este treino, que é um treino de reforço muscular. Então, quando eu falo em reforço muscular, veja bem, é muito importante, até completar o 3º mês de cirurgia, fazer só musculação. Essa musculação deve ser progressiva, deve ser controlada, para que você faça um reforço muscular para preparar você para a atividade física extenuante. Então lembre que você será tratado como um atleta que estava lesionado e que vai voltar às suas atividades plenas. Esse reforço muscular é importante porque quando o obeso emagrece, ele não perde só gordura, ele perde massa muscular também. Se você fizer musculação no pós-operatório imediato, você vai começar a mandar uma mensagem para o cérebro
dizendo assim, olha, não tire minha massa muscular, porque eu estou usando ela todos os dias. Tire a energia da gordura. Então você vai transferir a mensagem do corpo que está tirando de tudo, né? Ele tira não só músculo, como tira gordura, para tirar só gordura porque você está fazendo musculação. Essa musculação tem que ser acompanhada, logicamente, por uma reposição pela nutricionista de proteínas, e com isso você vai perder pouca massa muscular e vai perder mais gordura. Além disso, se você perde muita massa muscular, os tendões dos músculos acabam se afrouxando e você fica mais predisposto a fazer lesões ligamentares. Ao fazer a musculação, o que você faz? Você vai reforçar esses ligamentos, aumentar a massa muscular, manter a tensão entre esses tendões para fazer com que suas articulações permaneçam saudáveis e você possa então fazer exercícios mais extenuantes, como por exemplo jogar um tênis onde há muita torção, jogar um basquete, ou fazer corrida na praia, ou algo que necessite do balanço e a força não só dos músculos, mas dos tendões, para que você não tenha lesão nenhuma. O terceiro pé do tripé, que eu acho fundamental e falo sempre para os pacientes, é assim: a melhor cirurgia bariátrica seria um transplante de cérebro. Por quê? Porque tudo começa no cérebro. O centro do desejo de comer, que é a vontade de comer, ou o centro da fome, que é a necessidade de comer, são duas coisas separadas, ele é controlado na base do cérebro. Acontece que o nosso raciocínio, onde nós pensamos a lógica, que quer dizer o quê? Bom, aquilo que você pensa, você que tem excesso de peso pensa, puxa, eu estou com excesso de peso, eu preciso fazer exercício, preciso fazer dieta, e assim eu vou perder peso, e quando você vê, você está boicotando frequentemente seu tratamento. O que deve ser feito então? Esse raciocínio todo fica num lugar do cérebro chamado córtex, que é a casquinha do cérebro. E o desejo de comer, a vontade de comer e a fome ficam na base do cérebro, que é outro local onde estão as necessidades primordiais. Então você não consegue controlar. E este controle, ele é feito de uma forma muito, muito homeostática entre o cérebro e o estômago e o intestino. É como se fosse, eu vou simplificar, gente, é mais complexo que isso, mas é como se fosse um botão que liga dizendo assim, olha, comece a comer porque você está com fome. Quando você come, a comida entra em contato com o estômago e lá tem um hormônio que exatamente manda você comer. E lá este hormônio detecta a comida e manda a mensagem de volta para o cérebro. Olha, pare de comer. Então é um botão liga, desliga. É mais complexo, eu estou simplificando. Liga, desliga. Coma, pare de comer. O que acontece com o obeso, normalmente, quem tem obesidade, tem um defeito nesse botão. Tem um defeito nesse controle regulador. E a pessoa começa a comer e a mensagem vem do estômago, pare de comer, pare de comer. E parece como um curto-circuito, aquilo não chega. E a pessoa continua comendo, e o volume de alimento para que possa parar de comer normalmente está associado ou ao desconforto de distender o estômago demais, ou até a presença de alimento já adiante no intestino, que são liberados outros hormônios mais potentes do que esse do estômago e que mandam uma mensagem também para parar de comer, até às vezes causando sensação de náusea. Isso é muito importante vocês entenderem, porque é aí que começa todo o entendimento da necessidade do acompanhamento psicológico psiquiátrico. Psicólogos são sim muito importantes. A psicologia e a obesidade devem andar juntos, porque a psicologia consegue transmitir para os pacientes exercícios diários comportamentais e formas de autoanálise e autocrítica para que ele possa ter uma conduta mais direcionada à saúde e para poder controlar esse impulso, ajudar a controlar esse impulso em direção principalmente a carboidrato e doces. Massa, pão, macarrão, doces, arroz, tudo que produz açúcar no sangue, bebida alcoólica, tudo isso é o que traz o conforto. Por que a gente gosta tanto desses alimentos? Porque o carboidrato, ele talvez seja o mais potente calmante que a natureza
possa produzir. Só que o grande problema do carboidrato é que ele tem um efeito colateral horrível, ele faz engordar. Então, a necessidade do carboidrato em excesso, muitas vezes só a psicologia não resolve. Então, aí vem o psiquiatra entre em ação. Muitos pacientes têm sim compulsão alimentar, muitos pacientes não vão conseguir só com seus exercícios comportamentais emagrecer. E daí entra o psiquiatra. O papel do psiquiatra é fundamental, de usar medicamentos que vão trazer tranquilidade para você. Gente, não é remédio para emagrecer. O medicamento que eu falo que o psiquiatra vai usar são medicamentos que trabalham lá no cérebro, naquele botão do liga e desliga, que trabalha nos neurotransmissores, trabalha na comunicação do cérebro em relação ao teu comportamento alimentar. Como que você sabe que o remédio está funcionando? Simples. Se o remédio estiver funcionando, você vai olhar para o doce, ou para o pão, ou para a massa, e vai ser capaz de dizer não. Não vai chegar na mesa e dizer assim, só um pedacinho. Olha, eu vou pedir a sobremesa, divide comigo. Normalmente o garçom chega e fala assim, quer ver o cardápio para a sobremesa? Quem não tem o problema diz não. Quem tem diz, só quero dar uma olhadinha. E daí você já sabe o que acontece, com a olhadinha já vem o pedido e você acaba comendo alguma coisa que com certeza vai acabar se arrependendo de ter comido porque está em dieta ou precisa emagrecer. Esses medicamentos que o psiquiatra dá são medicamentos relacionados a esse controle da fome, mas lembre que são medicamentos que têm que ter o seu efeito direcionado a isso e não pode ter efeitos colaterais que vão tirar você dentro do teu prumo. Quer dizer, não podem ser medicamentos que dê sonolência demais, não pode ser medicamentos que deixe você muito desligado, não pode ser medicamentos que deixe você sem sono. Quer dizer, os efeitos colaterais dos medicamentos têm que ser num nível tolerável, suficiente, e que não alterem o teu dia a dia, mas que vão te ajudar a controlar esse desejo, essa vontade de comer. O pós-operatório e todos esses cuidados devem ser feitos já a partir de 30 dias. Quanto antes, melhor. Voltando a falar o que eu falei no começo, não esqueça que a obesidade é uma doença crônica e incurável. Então, é uma doença que deve ser tratada para sempre. Lembre que vocês têm que vir fazer o acompanhamento com todos os profissionais. A longo prazo, as cirurgias podem trazer algumas deficiências graves se você não fizer acompanhamento. E a longo prazo, espera-se que esses pacientes operados, que o paciente que foi operado, ele esteja continuamente fazendo o acompanhamento, porque existem vitaminas que seus estoques não acabam em 3, 4 meses, acabam mais para frente. Então, é necessário sim fazer a reposição, em alguns casos, para o resto da vida. Como também o acompanhamento com o psiquiatra. Este problema do controle da saciedade e ansiedade não vai embora, não é um tratamento pontual, é um tratamento para a vida toda, né? Não tem como mudar. E o acompanhamento nutricional, este sim, com o passar do tempo, ao criar hábitos, você virá uma vez por ano, uma vez cada 2 anos, fazer os exames, isso já a longo prazo, porque provavelmente você estará fazendo uso das vitaminas de forma adequada, se alimentando de uma forma melhor. Lembrar sempre que a mastigação é muito importante. O obeso, ele tem normalmente o hábito, principalmente os homens, de cortar grandes pedaços de carne ou pegar grandes colheradas, não mastiga 2, 3 vezes, já engole e começa só a mastigar de verdade depois que a comida já está mais ou menos aqui, e daí sim ele começa a sentir a comida. No pós-operatório é muito comum os pacientes apresentarem alterações do olfato e do paladar. Sentir cheiros diferentes, sentir-se mais sensível ao cheiro e sentir mais sensível a certos alimentos, com intolerância a certos alimentos e mesmo proeminência de alguns sabores. Pacientes que falam, doutor, agora eu gosto de comer mais isso que eu nunca gostei, ou estou comendo mais aquilo que eu nunca gostei, ou enfim, vários alimentos. Por que acontece isso? Hoje sabe-se que um grande número de pacientes obesos, em torno de 40% deles, 37%, as papilas gustativas estão como se estivessem dormindo por causa da obesidade, elas estão
existe toda uma mudança anatômica por causa da obesidade na língua, principalmente, e na cavidade oral, por causa da obesidade, a gordura também está acumulada, e isso faz uma alteração dessas papilas, que quando a pessoa emagrece, você emagrece por um todo, essas papilas novamente, elas afloram na língua, afloram esses sensores gustatórios que tem na boca e as papilas gustativas da língua fazem com que você volte a sentir ou comece a sentir sabores que nem se lembrava que existiam, porque tem muita gente que vem com obesidade desde a infância. Ganhar peso depois da operação pode ser um processo que venha te acometer, mas o mais importante, e aqui fica uma mensagem assim, se você ganhou um pouco de peso e procurar o seu médico ou um serviço especializado neste início de ganho de peso, é muito mais fácil de resolver do que depois que você voltou a ganhar 20, 30, 40 quilos ou todo o peso que você perdeu. Isso já não é impossível, existem tratamentos, mas é muito mais difícil para nós podermos resolver. Hoje existem inúmeras terapias associadas principalmente a tratamento endoscópico. Eu sou endoscopista também e eu faço às vezes tratamento de pacientes que voltaram a ganhar peso, voltaram a engordar através de tratamento com argônio, que é uma aplicação que se faz no estômago operado para tentar voltar a fazer ele diminuir, o paciente voltar a ter a sensação de saciedade. Mas lembrar que independente do tratamento que é feito endoscópico, sempre junto vem um tratamento do tripé da magreza que eu falei, que é a nutricionista, o psiquiatra, a atividade física. Agora nós vamos falar a segunda parte da nossa conversa, que é para falar mais sobre as complicações que podem vir a acontecer da cirurgia. As complicações precoces, as que mais preocupam o cirurgião, é a fístula e a trombose pulmonar. São duas complicações que o cirurgião, logicamente, que tem experiência, ele toma todos os cuidados para prevenir, através de sua técnica cirúrgica, através de sua experiência, mas mesmo assim, alguns pacientes, e hoje a gente sabe que é menos de 1% dos casos, pode sim ter fístulas. Pacientes mais idosos, pacientes com diabetes, doenças do colágeno, pacientes tomadores de corticoide, enfim, existe uma gama de doenças que podem sim aumentar o risco de fístula. Mas quando você for à cirurgia, tenha certeza que o teu cirurgião vai estar sabendo desses riscos e vai então tomar as medidas necessárias para evitar. O tratamento da fístula eu não vou falar, porque é um tratamento que deve ser feito de forma aguda, quer dizer, o cirurgião tem que saber identificar e fazer o tratamento, mas é importante saber que se você não estiver bem no pós-operatório até o 7º dia ou até o 15º dia, não está se sentindo bem, não deixe de procurar o teu cirurgião na hora. Não espere. A demora é geralmente o que traz a piora do quadro clínico e traz as complicações piores desses casos de fístula. Como eu falei, a segunda doença que mais preocupa, a segunda complicação é a trombose ou o tromboembolismo pulmonar, ou a trombose venosa profunda também. Para isso, logicamente, todos os cirurgiões usam de rotina o que nós chamamos de heparina de baixo peso molecular. É uma substância que é injetada no subcutâneo e ele é usado para afinar o sangue, quer dizer, diminuir o tempo de coagulação do sangue, ou melhor, aumentar o tempo de coagulação do sangue, fazendo com que ele demore mais para coagular. Além disto, que não basta só, geralmente os serviços usam tirar o paciente precocemente da cama. Essa é outra coisa muito importante. O paciente, assim que estiver em condições, bem acordado da anestesia, sair do leito e caminhar, essa é uma grande prevenção. Outra medida é a utilização de botas de compressão intermitente. São botas que ficam nas pernas do paciente durante a cirurgia e elas ficam comprimindo as pernas para dar a impressão que o paciente está caminhando durante a cirurgia. E também o uso de meias elásticas de compressão. Então existem inúmeras medidas que o cirurgião faz para evitar essas complicações. Fisioterapia respiratória,
para melhorar a parte pulmonar e retirar o paciente precocemente do leito, que é o que diminui das complicações. Das complicações tardias, existem inúmeras, são pequenas, são raras, mas a que mais preocupa é uma chamada hérnia interna. Aqui no Paraná, os antigos chamavam de nó na tripa. Eu não sei no resto do Brasil, mas é o que? É uma dobra do intestino que ocorre devido à presença de uma cirurgia prévia. Essa dobra intestinal ela pode ocorrer depois de qualquer cirurgia. Qualquer paciente que fez uma cirurgia abdominal pode ter aderências, pode ter uma alteração da anatomia que pode levar ao aparecimento dessas dobras intestinais. O mais importante saber é, se você tem qualquer tipo de dor abdominal, procurar o seu cirurgião. Se você está em outra cidade, se você está em outro local, não esqueça de comunicar ao médico que está te atendendo que você foi submetido a uma cirurgia bariátrica e que seria interessante entrar em contato com o seu médico ou alguém da equipe para poder orientar. A não ser que, logicamente, o serviço que você vai procurar tenha experiência com cirurgia bariátrica. É muito importante essa comunicação entre o paciente e o médico para evitar que as complicações que podem eventualmente acontecer não se agravarem e trazerem um final que a gente não quer que aconteça ou que a complicação se prolongue e se transforme em outros problemas que podem prolongar o tempo de hospital. Então, resumindo a nossa conversa, as complicações pós-operatórias podem acontecer sim, mas a comunicação tua direta com o seu médico e mantê-lo comunicado, não esperar passar algumas horas para ver se melhora, são determinantes para que, mesmo com as complicações, o resultado final seja sempre positivo e que você possa se livrar do problema o quanto antes. Gente, eu acho que é isso que eu tinha para falar sobre pós-operatório de cirurgia bariátrica. É um assunto muito extenso, a gente tem bastante experiência, eu faço isso já há mais de 20 anos. Eu tenho certeza que, logicamente, terão inúmeras perguntas e terei o maior prazer de responder elas. Eu estou à disposição, tenho certeza que os organizadores deste encontro virtual vão disponibilizar o meu e-mail para que eu possa responder as suas perguntas e dizer que sempre é importante vocês procurarem um médico, procurarem um serviço especializado em bariátrica para que você possa ter um acompanhamento adequado. Estou à disposição, como disse, e agradeço a oportunidade de participar desse encontro e espero que tenha tirado todas as dúvidas e estimulado vocês a continuarem o seu tratamento e permanecerem magros e saudáveis. Até uma próxima vez.